um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Já deixo antecipado que a minha expectativa é na próxima terça-feira, no mesmo horário, termos uma nova, certo? E estamos criando cada vez mais assim, um cronograma para estar com vocês, seja eu, e diariamente tem a equipe vindo a todo momento aqui para esclarecer e discutir com vocês. Professora Gisele já pergunta aqui, na verdade comenta, a legislação da PEI não mudou sobre os 5 anos. A gente está trabalhando para isso, até pedir para o Patrick, não sei se ele está assistindo, para depois ele me dar um retorno de como é que está a negociação com a Assembleia Legislativa, porque ele estava tratando desse tema lá com um deputado que está nos ajudando neste tema. E também já tenho aqui a professora Rosana, esperando ser esclarecida sobre o IANSP, referente à categoria O. Professora Rosana, se você quiser me mandar no privado exatamente qual é a sua dúvida, hoje os temporários não têm, né, acesso. A gente está brigando, eu defendo que deva ter, sim, acesso ao IANSP, assim como eu defendo que o IANSP melhore os serviços, obviamente, em todo o interior do Estado, Rosana, porque também temos coisas a melhorar e o feedback de vocês é sempre importante. Professora Ana Paula pergunta se falaremos sobre o professor conectado. Podemos sim falar, professora Ana, se tiver alguma dúvida específica, lembrando que a adesão está aberta, a gente está lançando o credenciamento daqui a alguns dias. Eu quero pedir até para daqui a pouco a Renilda vai entrar com a gente, para ela falar aí qual é a data do credenciamento. O que é o credenciamento? Grandes empresas, viu, professora Ana Paula, vão entrar com propostas. Então, grandes lojistas, até instituições financeiras, para trazer vantagens. Então, para que o recurso sirva para comprar equipamentos cada vez melhores. Então, vamos falar. Aqui tem uma reclamação, equipe, levantar o que está acontecendo com a plataforma do CAED, que está muito lenta, não está mostrando atividades e nem as notas. Eu quero resposta sobre isso agora para saber se tem algum problema específico, se é aqui, se é lá, qual que é o problema, se tem alguma coisa acontecendo nesse momento aqui. A pergunta é da professora Vivian, às 12h02. Pedir para a Cristi da CGRH conectar conosco aqui também. Quero ela conectada agora, porque já tem pergunta aqui sobre RH. E por que não saiu, por exemplo, de novo a classificação da categoria O? Cristi, responda essa. Acho que é o Rafael que faz essa pergunta. Por que não saiu a classificação da categoria O, Cristi? Porque ainda estava, nós estendemos o prazo de inscrição, senhor secretário, ainda para esta semana, então a classificação sai um pouco mais para frente. É isso, porque eles pediram uma prorrogação do prazo de inscrição e nós prorrogamos a inscrição. Maravilha, Cristi. Fica aí na área que já tem mais perguntas, com certeza. Obrigado aí, Rafael, pela pergunta. Tem aqui, ó, a professora Rosimeire, pergunta de... A gente sempre fala essa frase, né? Pergunta de R$1 milhão, mas essa é uma frase que talvez valha muito mais, né, para a gente, especialmente, né? Fale sobre a vacina para os professores, por favor, aqui, pergunta a Rosimeire. Bom, gente, primeiro, eu brigo publicamente em todo o espaço que eu tiver para que a vacina seja prioritária, sim, para professores. Já falei em público, continuo falando, continuo brigando, seja dentro do governo, fora do governo, com outros governos, aonde for, eu defendo. Eu também defendo que nós não tenhamos a volta atrelada somente com a vacina. E já falei isso publicamente também, então só para a gente separar as duas coisas. Está dando um barulho para deixar deixar mudo no microfone, Renilda. Oi, Renilda, bom dia. Estou dizendo, tudo jóia? Já tem pergunta para vocês sobre o professor conectado, que aqui pessoas pediram para dar uma falada. Eu quero saber quando é que é o credenciamento,
mas você fala daqui a pouquinho que eu estou falando da vacina. Agora já volto esse tema com você. Tá bom. Que a Rosimeire trouxe aqui a história da vacina, que eu acho que é importante falar. Então, naturalmente, quando a gente tem um número de vacinas, gente, o que é o estudo que foi feito até o presente momento? Eu tenho um lote de um tamanho X de vacinas. Como é que eu distribuo essas vacinas? Porque, bem da verdade, isso aqui devia ter sido já um plano sendo aplicado pelo governo federal, né? A gente está falando de vacina com o estado aqui de São Paulo buscando acelerar as coisas, por exemplo, e outros estados também estão buscando acelerar as coisas. Não é uma questão de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do Dória ou do não Dória. A gente está, por exemplo, com o governo Camilo, que é do PT, do Ceará, também preocupado, também querendo começar. A gente ouviu o prefeito de Salvador falando hoje, por exemplo, que tem um plano de imunização, só precisa da autorização. Ou seja, está todo mundo muito preocupado com isso, nós não somos diferentes. Então, a organização é por fases. Obviamente, a primeira fase, fora do grupo de risco, nós tem que ser professor. Assim, eu não tenho a menor dúvida que nós temos que continuar brigando por isso, né? De novo, minha opinião, não é de só fazer o retorno quando tiver vacina, mas sim, tendo a vacina, temos que ser prioridade, sim, como atividade essencial. Por ser prioridade de educação, a gente tem que mudar esse parâmetro no Brasil, né? Enfim, acho que, inclusive, temos que impactar lá para que o governo federal olhe a gente como essa prioridade, porque, lembrando, o governo do estado pode fazer planos de imunização, seja o nosso estado, seja outros estados, mas o governo federal pode requisitar e pegar todas as vacinas para eles e fazer a distribuição como ele desejar, certo? Isso, infelizmente, pode acontecer. Então, ainda que a gente compre todas as vacinas e tal, o governo federal pode chegar e dizer que são todas minhas. Isso é importante, né? Aqui tem o professor Décio dizendo aqui que vacina já não concordo. Professor Décio, eu também não sou a favor se você não é... Não sei se é isso que eu entendi errado, por favor. Mas eu não acho que deva ser obrigatório, mas eu acho que da nossa responsabilidade com toda a sociedade deve ser sim uma opção importante a ser cumprida por todos nós. Eu não tenho a menor dúvida que eu tomaria as vacinas. Todos os testes em relação à segurança da vacina foram extremamente satisfatórios, de todas, não estou nem falando daqui da Coronavac, estou falando da Coronavac e de todas. Eu, particularmente, tomaria qualquer uma, né? Acho que a gente precisa desmistificar, não dá para ficar em determinados negacionismos, em determinada discussão. A vacina sempre foi, aliás, o Brasil é uma referência muito grande de grandes pesquisadores ao longo da história, nesses últimos 120 anos, 130 anos, né? O Brasil é uma referência em vacina, não é a troco que a gente olha, troco de nada, que a gente olha 120 anos da história do Instituto Butantan, né? Então, assim, eu confio demais nos técnicos do Butantan, é impressionante o trabalho que eles fazem. Tive, inclusive, a oportunidade de ir lá visitar, porque fui lá com o diretor do Butantan, vou contar essa história para vocês aqui, isso nem saiu em mídia, em nada. Não deixei de ir lá, inclusive, dizer, olha, se precisar, se for problema de... compro eu a vacina para ajudar os nossos professores. Então, o que não dá é a gente politizar. Até aqui, o professor Fernando comenta isso, né? Politização da pandemia, coitado dessa sociedade brasileira. Eu acho que é isso. Não dá para a gente realmente permitir uma politização desse tema. Não sou eu que vou dizer que a vacina A, B, C, D são as de confiança, X... Não, é óbvio. Eu tô calcado, por exemplo, vocês acham que o Butantan vai dizer que uma vacina é boa ou não para tomar com 120 anos de história, colocando tudo em jogo? Porque esse é o tipo de coisa que você erra uma vez, acabou, né? Você erra uma vezinha só, acabou. Então, eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade nisso. Agora, eu reafirmo aqui, a minha briga com todo mundo, seja com quem for, quem me conhece sabe, eu vou brigar muito para que sim a gente seja o maior nível de prioridade possível. Agora, nós somos mais prioridade do que, por exemplo, a melhor idade?
Eu não acredito que sejamos, porque 77% do óbito está lá entre pessoas de 60 anos ou mais. Então, obviamente, que o primeiro lote de vacina, na hora que chegar, tem que ser para proteger essa população. Então, obviamente, quando a gente está falando aqui de nós sermos prioridades, tem alguma hierarquia em relação aqui à prioridade, que o quanto antes a gente deve estar. Eu, por exemplo, estou brigando agora para que professor nosso, seja grupo de risco, já entre agora nessa fase. Estou nessa briga e vou brigar até o fim sempre sobre isso, certo? Porque a professora Márcia falando, olha, tenho medo dessas vacinas, foram criadas muito rápidas aqui, ela comenta, né? Márcia, mas assim, hoje também, uma coisa importante, né? Lá na época, quando foram criadas as vacinas, as primeiras vacinas, o tipo de testagem que se fazia era muito crazy, assim, era louco, né? Nós estamos falando agora de uma mudança muito grande. A ciência está com muito mais facilidade de fazer a testagem. Por exemplo, né? Hoje existe um percentual de acerto elevadíssimo no mundo inteiro quando você trabalha com o vírus inativo, né? Que é um tipo de vacina, não é só do coronavírus. O vírus da gripe, todos os vírus são feitos assim. Você pega o vírus ativo, o torna inativo, ou seja, ele não vai te causar os males, mas ele starta no seu corpo a imunidade, né? Esse tipo de vacina, por exemplo, é uma das mais utilizadas no mundo de todos os laboratórios, de todos os cientistas. E hoje a forma de acerto dela é muito maior, porque a gente tem 100 anos de pesquisa em relação a isso no mundo, né? Sem falar que a tecnologia cresce muito. Eu tenho muita confiança em relação, especialmente a parte dos testes de segurança, né? Os testes de segurança têm sido assim espetaculares em todas as vacinas. De novo, não estou falando da A, da B ou da C, né? Interessa a proteção para a nossa população, né? Então, esse é um tema que a gente pode voltar. Se vocês toparem, eu posso convidar pessoas para estarem aqui numa live com vocês, só para a gente falar sobre isso. Uma live específica sobre vacina, sobre como é que é a pesquisa, como não é, trazer algumas pessoas, talvez um técnico lá do Butantan. Se vocês toparem por esse assunto, também vocês podem falar aqui, né? Se vocês toparem, a gente traz essa informação, né? Aqui tem gente dizendo, eu não confio na vacina chinesa, aqui o professor William falando. Professor, aí eu acho que cada um vai tomar, e minha opinião é que cada um deve tomar né, a sua decisão em relação a isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Enfim. Bom, tem um monte de pergunta. E, de novo, eu vou estar voltando a falar sobre o tema da vacina, tá bom? Eu estou brigando muito para que a gente tenha, de novo, seja qual for a vacina, seja qual for a empresa, qual for, torço muito que o governo federal assim, assuma esse protagonismo, que a gente possa antecipar com segurança esse processo, né? Tem vários países do mundo já avançando nisso, acho que é bacana a gente tratar. Hoje tá aqui um negócio, eu vou olhar o chat aqui, toda vez que eu vou olhar, ele volta para o início no chat, só para olhar aí se isso tem acontecido com outras pessoas também. Aqui a Ana Magda falando, secretário, lembra que para o povo que os reagentes são chineses? Isso é importante. Eu não quero tomar a vacina da China, então não tome a de Oxford, porque todos os reagentes vêm da China. Não tome a da Pfizer, os reagentes vêm da China. Assim, o mundo é esse. Então, eu não confio na chinesa. Então, você não está confiando praticamente em nenhuma das vacinas que estão sendo feitas no mundo, né? Enfim, eu acho... Mas até para a gente entender isso, acho que vale a pena a gente ter especialistas. Eu leio sobre o assunto, como vocês. Eu não sou, obviamente, especialista para falar, né? Aqui a professora Eliane fala, quantas vacinas já tomamos e não sabemos se foi chinesa ou não? KKKKK. É verdade, a gente nem faz essa pergunta. A gente vai lá, toma as vacinas e nem faz. Esse tema entrou agora, né? Entrou agora. Infelizmente, da forma, acho que é errada. Não acho problema
não acho problema a gente questionar, não. Acho que a gente tem que entender cada vez mais, né? Mas é importante a gente entender que toda a gama de fornecimento, hoje, praticamente tudo, alguma coisa passa pela China. É impressionante isso. Pessoal aqui pedindo para liberar 5% da margem de consignado, aqui, professora Juliana e professora Luciana. Isso não é a primeira vez. Pegar esse tema, anotem para dar retorno. Já é a segunda vez que eu peço isso, para ver como é que funciona. Eu, particularmente, não sei, não aprendi ainda. Vou tentar ir atrás disso, tá bom, Luciana, a respeito, né? E o professor Wilner, espero ter falado o nome corretamente, fala, olha aí a Renilda, olha a Renilda aí, na verdade. Bom dia, senhora Renilda. E aí, eu aproveito para trazer a Renilda, pedir para ela falar um pouquinho, Renilda, sobre o professor conectado, que já teve pergunta para falar alguma coisa, e falar mais algum tema que eventualmente você tenha. Boa tarde, pessoal. Bom, a notícia é boa. A gente está avançando com o programa, nós tivemos a primeira aprovação pelo decreto do primeiro grupo, o segundo grupo, a nossa CJ já deu ok, só falta a ATL concordar, a gente espera fechar nessa semana ainda, a segunda fase do professor conectado. O chamamento já foi publicado no dia 5 do 10, no sábado, é o edital 10 de 2020. As empresas terão até dia 18 para apresentarem as propostas e nós estaremos fechando toda a análise das propostas até o dia 12 de janeiro. E aí nós já vamos publicar no portal o resultado, o cadastramento das empresas com as respectivas propostas. Independente disso, o pessoal pode ir nas lojas, comprarem os computadores, os equipamentos e providenciar as notas fiscais, tá? Mas a gente está com uma perspectiva boa, nós tivemos muito telefonema, muita gente procurando, querendo saber desse chamamento, a gente está com a perspectiva de ter aí propostas muito boas mesmo, tanto de agência financiadora quanto de empresas que vendem os equipamentos diretamente, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos para isso, para que a gente possa já, em janeiro, começar a trabalhar o ressarcimento para vocês. Um ponto importante para vocês aí, que a gente, sobre a nota fiscal, um alerta, a nota fiscal tem que ter o CPF do professor, senão a gente não consegue tramitar isso para efeitos de ressarcimento e mandar para a planilha para a Fazenda. Então, é importante que vocês não esqueçam, quando vocês forem anexarem a nota fiscal, que vocês não esqueçam de colocar o CPF de vocês. Isso é super importante, né, Cris, para a gente providenciar um ressarcimento na conta de vocês. Então, não esqueçam disso. Segundo ponto importante, a gente está flexibilizando várias análises. A ideia é que a gente trabalhe mais com uma declaração de vocês para não burocratizar o processo, em razão do pedido do secretário, e isso tem que ser interessante para o professor, não pode burocratizar. Então, a gente está tentando flexibilizar ao máximo a partir de uma declaração para que vocês tenham agilidade no processo. É bom recordar que o prazo para vocês fazerem a adesão até 31 de março e o prazo para a gente incluir todo o processo de ressarcimento até 31 de maio. Então, é importante, abril, quer dizer, então, até 30 de abril. É importante que vocês atentem também para esses prazos. A gente tendo, de acordo da ATL, já tivemos da CJ, na próxima semana a gente já deve estar organizando e liberando para o segundo grupo, que é o grupo de gestor, de diretores, dirigentes, supervisores, e com uma grande possibilidade, secretário. A gente está com muita expectativa de poder garantir aquilo que o secretário pedia muito. Talvez a gente fazer um ressarcimento de quem comprou no período da pandemia. Isso é um ponto importante que a gente tinha muita solicitação.
Obrigado, Renilda. Eu acho que só vou fazer isso. Legal. Fica aí, tem já uma pergunta aqui da Elaine, está falando aqui, chip e aquisição de equipamentos. Quando enviaremos as notas fiscais para a DE? Em relação ao chip, a Renilda está coordenando isso junto com o Marcão, nós tivemos que refazer uma parte do processo aí, o contrato deve ser assinado, se Deus quiser, essa semana, e a gente já começa a entregar na próxima semana. Neste ano, a gente vai entregar o chip para professores e colaboradores da secretaria. O dos estudantes é que a gente está prevendo, já desde o início já era isso para a gente entregar no início do ano, pensando aí nas atividades, especialmente para os 500 mil alunos mais vulneráveis da nossa rede. Então, todos os servidores que desejarem participar do programa vão receber todos, certo? Do agente de organização, o diretor, todos vão receber. Ô, Renilda, está aparecendo o teu celular aí na frente da câmera. Então, o chip todos vão ser entregues ainda esse ano, para todos, obviamente, os servidores. Então, outra coisa aqui, ela pergunta aqui, Renilda, queria tua ajuda nessa. Quando enviaremos as notas fiscais para a diretoria de ensino? Aqui eu estou imaginando que já é da compra dos equipamentos, talvez, ou do professor conectado, ou do material das atas de registro de preço de equipamento que a gente está comprando, né? Nos próximos dias a gente anuncia aí a compra de algumas centenas de milhares de equipamentos para as escolas. Você consegue me ajudar ou eu peço para a professora Elaine explicar melhor um pouquinho a pergunta? A nota fiscal, a gente já vai abrir o sistema, está fazendo os últimos ajustes para ser enviada ainda em dezembro, secretário. Eles vão começar a enviar em dezembro e vão poder enviar até abril. E aí, em abril, a gente fecha e aí a gente só vai organizando os ressarcimentos mês a mês. Mas o sistema já vai estar aberto até a semana que vem. Eles estão fazendo os ajustes, vai estar aberto para eles já começarem, quem já comprou, quem está comprando já poder enviar a nota fiscal. Porque essas pessoas que enviaram a nota fiscal agora em dezembro, a gente ainda faz o ressarcimento em janeiro. Maravilha, Renilda. Obrigado. Professora Elizabeth aqui, ela está reclamando do desconto dos aposentados, falando que é imoral. Eu, infelizmente, não tenho nada que seja ao meu alcance, considerando tanto a legislação federal e a legislação estadual que foi aprovada, infelizmente. Mas eu queria, não exatamente nesse tema, aproveitar e falar, vocês sempre perguntavam de 13º salário, né? Uma informação importante, o 13º será pago no dia 18 de dezembro, agora. Portanto, acho que que dia da semana que vem aí, rapidinho, alguém olha para mim. Acho que é sexta da semana que vem. Sexta-feira, da próxima semana, senhor secretário. Obrigado. Desculpa, é sexta-feira da próxima semana. Dia 18. Sexta-feira, dia 18, entra o 13º. E 1/3 das férias de quem não recebeu, mas gozou as férias, sai no dia 28/12, certo? Então, o 13º de todo mundo, certo? No dia 18. E quem tirou as férias e não recebeu 1/3 das férias, recebe no dia 18, em relação a isso. Tem várias perguntas em relação a esse tema. Aliás, tem uma outra pergunta relacionada às férias, o professor Agnaldo aqui, ele pergunta, teremos férias de 1º a 15 de janeiro? Sim, Agnaldo, teremos férias de 1º a 15 de janeiro, como sempre, está mantida as férias. Única coisa é que a gente vai dar... deixa no mudo o microfone, Cauê, por favor. Sempre orientar as pessoas, por favor, quando entrarem. Uma coisa importante que eu estava falando aqui é que para o programa de recuperação, o professor que desejar participar neste período, portanto, por adesão, e obviamente que com uma retribuição financeira extra por conta deste período, poderá fazê-lo, certo? Mas ninguém quer fazer, não tem problema, sai de férias, é férias para todo mundo. Mas a gente poderá estar lá contratando, eu quero pegar umas horas como temporário
para fazer o programa de reforço? Pode? Pode. O eventual pode pegar horas? Pode. O professor pode complementar a sua carga temporariamente para fazer um processo de recuperação na escola? Pode? Pode. Não quero nada disso. Quero minhas férias. Férias. Ponto. Acabou. Ninguém pode e ninguém vai obrigar vocês a fazerem nada disso. Então, o programa de recuperação sim, opcional a todos vocês, certo? Maria Aparecida pergunta aqui, qual será o valor por aula? Em geral, são os valores de referência, que no caso, quando você aumenta as suas horas, é o próprio valor a hora seu, não é isso, Cristi? Cristi? Nós estamos olhando o teto. Isso, secretário, é o próprio valor da pessoa, hora-aula dela, isso, cada um no seu. Isso, é isso mesmo, isso. É o valor aula, cada um tem o seu valor, isso, conforme o enquadramento, isso, é isso mesmo. O professor Fábio pergunta aqui sobre esclarecer a atribuição do ACD, as turmas de ACD. As turmas de ACD, elas estão homologadas no sistema, elas não foram apagadas. No início do ano, nós vamos abrir as turmas do ACD para o preenchimento, sim, antes do ano letivo, e, se Deus quiser, voltando presencial com todos os cuidados que nós temos que ter. Cristian, uma pergunta importante aqui. Quem já tem jornada completa vai poder dar aulas de recuperação nas férias? Eu pretendo que sim. Nós temos uma questão jurídica que a gente está tentando resolver, que é evento... Explica então, Cristian. Vai poder, mas daí ele atua como contratado. É um outro vínculo, ele vai ter que abrir um contrato de trabalho. Se ele já está com a carga horária máxima, ele não tem como complementar nessa carga horária, ele pode atuar, sim, na recuperação das férias, mas abrindo um vínculo de contratado. Tá, obrigado. Então, todos, na verdade, podem, desde que desejem. Sim, obrigado, Cristian. Essas aulas serão online, perguntam, as de recuperação? Não, serão presenciais nas escolas, eventualmente com atividades online também, mas o ideal é que seja sempre presencial. Oi, Renilda. Estava aguardando você terminar, a gente está vendo no chat aqui, pessoas perguntando como é que acessa a adesão do professor conectado. Lá no portal da sede tem lá professor conectado, você vai abrir, tem os manuais, entra lá, vai ter o termo de adesão, assina o termo de adesão e envia. Então, quando entrar na sede, já vai verificar lá no muralzinho, tem lá, professor conectado. Aí tem os manuais, a orientação, já tem termo de adesão, é só assinar o termo de adesão e enviar. Maravilha. Anotem um tema aqui de uma pergunta que eu não sei responder, Adriana, mas anotem, eu quero resposta o mais rápido possível, inclusive uma avaliação. Professora Adriana, às 12h28, anotem que é para vocês acharem o ID, uma aluna do 8º ano viu no sistema que já está no 9º ano D. Como isso? Eu quero também entender se foi algum bug específico, se não foi, como é que é. Lembrando, professora Adriana, que sempre quando a gente faz, para fazer atribuição, a gente faz uma colocação previsível dos alunos em determinadas coisas, para poder abrir as turmas. Então, o que não poderia ela enxergar eventualmente isso, mas a gente faz esse trabalho com uma previsão, obviamente. Lembrando que isso é feito todos os anos, tá bom? Não é somente para esse ano, porque a gente só vai entender se o aluno reprovou mesmo e tal, lá bem no final do ano. Então, é sempre feita uma previsão. O que me parece que não pode acontecer é o sistema permitir que a estudante veja isso, certo? Mas a gente sempre trabalha com a chamada predição, né? Com a predição de dados. E isso é importante, tá, gente? Em relação à atribuição. Queria agradecer a colaboração de todos. Tem mais perguntas aqui sobre que eu já falei, vou repetir daqui a pouco de novo, o ACD, né? Aqui tem uma pergunta específica que espera, Cristi, mas já anota a pergunta, que é se o ACD pode ser atribuído para a categoria O. Eu acho que pode, mas a Cristi depois me confirma
um pouco mais. Não, o ACD não pode ir para a categoria O, secretário. Por quê? Viu? O ACD não pode ir para a categoria O. É considerado projeto. Então, como aulas de projeto, não pode ir para a categoria O. Porque Mas por que aulas de projeto não pode? de acordo com a... Isso é manifestação da jurídica, que as aulas de projeto não podem ir para a categoria O, para contratado. Mas não faz sentido, né? Se eu tiver um projeto que eu precise fazer e eu não tiver um professor concursado disponível, por exemplo, aí eu não posso ter o projeto. Eu estou limitando, não faz nenhum sentido eu proibir. Ponto 1. Ponto 2, nosso currículo cada vez mais deve ser organizado por projetos, né? Enfim, o mundo olha cada vez mais para isso. E aí eu vou dizer que o professor categoria não pode? Revisem isso, vejam qual é e aonde é que está o negócio. Vamos e achem revisar. uma solução para isso. Tá bom. E olha, vocês não me deixam no vácuo aqui, porque eu me comprometo com os professores é para a gente dar retorno. Que sim ou que não, mas é trazer retorno para eles. Obrigado aí pela pergunta, professora Cláudia. Posso responder mais uma aqui do chat? Que essa pergunta ela vem dentro das outras lives, sobre o professor readaptado poder ser beneficiado do computador, com o computador. Ele poderá, se ele estiver participando de algum projeto, a gente conseguiu colocar ele nessa segunda fase. Então, todo professor readaptado, se ele estiver participando de algum projeto, ele poderá ser beneficiado. Maravilha. Em relação à pergunta lá sobre tempo integral, sobre a questão dos 5 anos que perguntaram, nossa equipe confirmou aqui, está com previsão de possibilidade, pelo menos até o momento, de acordo na Assembleia Legislativa para a votação desse tema. O projeto já está tramitando lá. Pode ser que seja aprovado nesta semana na comissão, na Assembleia de Comissões. O que é a Assembleia de Comissões? Quando um projeto tem mais chance de ser acordado entre todos os líderes de todos os partidos, ele pega um chamado fast track. Então, nós temos chance de aprovar em dezembro. Eu vou mantendo vocês informados durante todas as lives. Até a próxima terça-feira, a gente vai mantendo vocês informados. Então, temos essa boa notícia, está avançando lá. Temos, sim, a expectativa de aprovar isso ainda, essa mudança ainda no mês de dezembro, certo, gente? Deixa eu olhar mais umas perguntas aqui. Recuperação nas férias, pode ser qualquer professor? Tem bastante perguntas nisso, pode. E como é que vai funcionar, como é que eu pego essa atribuição? Nós estamos organizando, nesses próximos dias, a gente vai abrir no sistema uma pergunta para quem quer participar, certo? Então, a gente vai perguntar para o professor, você quer participar? Ponto. Você vai dizer se quer ou não quer. Se você não quer, obviamente, vida que segue, gente, não precisa nem responder, na verdade. Só vai responder quem quer, certo? E qual é a sua disponibilidade para isso, disponibilidade de horas. A partir disso, a gente vai fechando a programação com a disponibilidade do trabalho de alunos, porque nós mesmos vamos atrás desses alunos. A razão é a gente pegar esse aluno que está sem entregar atividade, sem entregar nada, para gerar esse vínculo e mostrar, olha, tu está sendo reprovado, vem para cá que a gente vai te dar a oportunidade de recuperação. Então, o programa está sendo construído nesse sentido. Eu não sei se o Cauê, o Caetano não está aqui hoje conosco, o Cauê da Coped pode fazer algum comentário. Cauê. É isso mesmo, secretário. A gente está fazendo o levantamento desses critérios, né? Mas o mais importante é a gente ter condições de atender o maior público possível em janeiro. Então, a prioridade, apesar de ser possível um atendimento via centro de mídias, o grande esforço é para que essa atividade, que é a última chance do estudante fazer as entregas, né, ela seja realizada presencialmente. Então, a gente vai entrar em contato nos próximos dias, fazendo essa consulta aos professores, para que a gente possa constituir esse grupo que vai trabalhar em janeiro. Obrigado, Cauê. Nada.
Aqui, ó, a professora Vivian tinha feito uma reclamação dizendo que as notas, que o uso do sistema do CAED estava lento agora, né? A equipe está me informando que o sistema tem atualizado 2 vezes por dia, às 12 horas, ao meio-dia e à meia-noite. Portanto, nesse horário, obviamente, fica mais lento, né? Se o aluno fizer a prova da manhã, por exemplo, só vai aparecer a partir do meio-dia, após essa atualização. É o processo que é feito assim mesmo para validação. Então, você faz a prova, às 9 horas, ela não aparece automaticamente. O sistema vira ao meio-dia e vira à meia-noite. Então, eu sou um aluno, eu fiz a prova às 16 horas, por exemplo, vai virar depois da meia-noite, ou seja, portanto, no outro dia tem que aparecer. Eu pedi para a equipe da CITEM deve estar entrando em contato aí com a professora Vivian para esclarecer e entender se, obviamente, a gente está pegando aqui informação a partir do que vocês comentaram. Você comentou, Vivian, se tiver algum problema a mais que a gente não viu, por favor, nos ajude a hora que a equipe entrar em contato com você aí, tá bom? Aqui, sobre recuperação, categoria O, com 32 aulas, pode participar? Eu entendo que sim. Se é possível aumentar o vínculo ou ter outro vínculo, pode sim. Essa recuperação é só português e matemática, Cauê? Eu acho que é possível ter, sim, outros componentes. Obviamente, a gente vai centralizar mais em português e matemática, mas eu não vejo por que não outros professores estarem contribuindo também com esse processo de recuperação. Cauê, quer comentar? A gente ainda não estabeleceu o critério. Se a pergunta é sobre o critério, a gente deve privilegiar aí quem não entregou nenhum tipo de atividade, né? Mas a recuperação em si, em janeiro, ela não precisa ser só para a língua portuguesa e matemática. A gente pode, sim, fazer essa expansão e fazer para todos os componentes, né? A ideia é que a gente consiga que esses alunos que não tiveram nenhum tipo de participação, que não foi possível que o professor fizesse lá um lançamento de rendimento para ele, ou de frequência, né, que está zerado lá no sistema, para que ele tenha algumas entregas efetivadas em janeiro, para que a gente consiga depois dar o subsídio para a escola, fazer o conselho de classe, né, e avançar esse aluno, progredir esse aluno, e fazer o processo de recuperação do que foi perdido durante o ano de 2020, junto com os outros estudantes, né, para ele não progredir de forma zerada, que é o que a gente menos quer, é reter o aluno, né? Mas a gente precisa que algumas atividades sejam entregues. Maravilha. O professor Luciano aqui novamente pergunta sobre retirar os 5 anos da PEI. Como eu disse, está andando o projeto de lei, tem a chance de a gente entrar em acordo, tem a chance, tá, gente? Essas coisas, um líder disser que não tem acordo, aí atrasa um pouquinho mais. Tem a chance de aprovarmos ainda, tanto essa situação, e eu vou até olhar, confirmar que permaneça a liberação também para os temporários poderem entrar com menos de 3 anos na PEI também, caso haja vagas. Aqui, olha, secretário, professor José Maria, desculpe, fala, secretário, os efetivos foram prejudicados na atribuição da ACDs. Não. No primeiro dia de atribuição de retomada em janeiro, antes de abrir para os temporários, a gente reabre para os efetivos fazerem confirmação e eventuais ajustes, certo? Se eu não me engano, é dia 18 de janeiro, é isso, Cristi? Isso, secretário. Dia 18 de janeiro a gente abre para os efetivos e depois para os não efetivos fazerem os eventuais ajustes que forem necessários. A atribuição que está acontecendo agora em dezembro. Isso. Então, assim, aos professores concursados e tal, a gente mantém a ordem, inclusive a gente explicou isso até para os representantes de sindicato que nos questionaram, e só para deixar claro. Então, quando reabre em janeiro, reabre primeiro para os efetivos fazerem a confirmação, mas o grosso do atendimento a gente já fez nesse ano, certo? Coordenador está de férias e como fica nesse período? O coordenador também é o mesmo caso, ele terá direito a férias, como sempre seguiram as férias do coordenador pedagógico, né? Obviamente a gente está falando aqui, ele tem o seu direito às férias garantidas, de 1º a 15, como é professor, né?
Mas também, se quiser participar do projeto, também terá a possibilidade. Ou, neste caso, transferindo as suas férias para um outro período que lhe agrade. A gente está permitindo esse ajuste no caso dos professores coordenadores. É isso, Cristian? Isso, é isso. Ele tem a possibilidade de ficar em férias, mas se ele deseja atuar na recuperação em janeiro, ele pode transferir as férias para um momento mais para frente, entre janeiro e o próximo período previsto aí, da segunda parcela, que é no meio do ano. Ó, a professora Márcia combinar o período aí com o diretor. Legal, Cristian. A professora Márcia está falando o seguinte caso, olha só. Está falando da recuperação aqui também. Já tenho 2 cargos e tem 64 aulas. Ela pode também? Eu acho que, neste caso, a gente está tentando pedir autorização para compra de férias. Então, se eu puder comprar as férias, aí poderá. Hoje tem uma proibição da compra de férias, certo? Eu estou tentando reverter isso. Aí, neste caso, a professora Márcia ou outro professor poderá. Mas como você já está no limite do limite, professora, nós não teríamos como. Então, a única salvação aqui, neste caso específico, professora, é a compra das férias, que hoje não tenho autorização, mas que estou trabalhando para isso, certo? Terá concurso para professor? Sim, Patrick. Nós já mandamos o pedido de autorização para o concurso público para a Secretaria de Planejamento e Orçamento. E nós vamos, obviamente, informando assim que tiver autorização, a gente já deve lançar o concurso, tá bom? Mas é que depende, infelizmente, aí de algumas... Assim que tiver autorização, a gente deve lançar quase que imediatamente, a gente está trabalhando para isso. Professor Gideon ou Gideone, me desculpa se falei errado, porque fica tudo juntinho aqui, né? Pergunta para mim, aonde iremos inserir esses chips? Olha, você pode inserir no celular, você pode inserir no tablet. Obviamente, nós não estamos comprando um celular e um tablet para cada um. Se você comprar o tablet com o professor conectado, você pode eventualmente colocar lá. Você pode colocar no seu equipamento, obviamente. Lembrando que o chip também vai ser de uso por adesão. Gente, eu não posso chegar aqui para prometer para vocês que eu vou comprar tudo, de todo equipamento, para todo mundo. Uma coisa que a gente está tentando licitar, e aí isso é só para o ano que vem, professor, é a compra de um modemzinho Wi-Fi, que aí você coloca o chip desse modem e você cria uma mini Wi-Fi para você. Você pode conectar o seu computador, seu próprio aparelho celular ou outro equipamento que tenha Wi-Fi. Então, a gente deve comprar esse equipamento, sem falar nos equipamentos que a gente vai estar, obviamente, também financiando pelo professor conectado, que eventualmente pode ser uma solução. Mas eu não posso, infelizmente, prometer que vou comprar um equipamento específico de celular para cada um dos nossos professores nesse momento. Se eu tiver condições, até faremos isso no futuro. Mas obrigado pela pergunta, professor. Deixa eu ver. Retomada da prova de mérito, como a gente não consegue, nesse ano não vai ter, né? O Saresp está... Ah, não, desculpa, estou falando outra coisa aqui, estou falando bobagem. A prova de mérito dos professores, já pedi para a equipe preparar para a gente fazer o processo todinho, especialmente o de 2018 e o de 2019. É isso, né, Cristi? Mesmo, senhor secretário, nós estamos aí nos estudos e na preparação desses processos. Professora Cláudia, nas férias acaba a pandemia? Ora, eu espero, Cláudia, que essa pergunta tenha sido muito mais em relação a todo mundo vai para a praia, todo mundo vai para bar e a escola não abre, né? Eu, particularmente, como disse, de novo, o programa de recuperação, se é isso que você se refere, não é obrigatório, você faz por adesão. Segundo lugar, a gente precisa, sim, começar a voltar, independente da situação da vacina, não dá mais para esperar, a gente vai voltar, sim, no início do ano, com todos os cuidados, se for necessário rodízio, vamos ver como é que vai estar a situação, obviamente, em janeiro, né? Ainda tem tempo. Vou brigar muito pela vacina, como já falamos aqui no início dessa live hoje, um pouquinho sobre a vacina, e as atividades que a gente vai fazer nas férias, prefiro muito mais o nosso estudante, o nosso profissional, que desejar, lembre-se que desejar, professora Cláudia,
dentro de um ambiente controlado do que solto na rua, né? A gente precisa, de novo, priorizar. Se tiver, eu sou a favor de fechar bar, fecha tudo, mas não fecha mais escola. Olha, o mundo inteiro está fazendo isso. Só o Brasil que não, né? E os nossos, todo mundo sendo prejudicado aqui também. Gente, eu não vou mudar a minha posição, minha convicção nesse caso. Vocês podem não gostar, eu aceito as críticas. Tem um monte de gente que entra lá e fala horrores, que eu sou genocida, que eu sou não sei o quê. Olha, fiquem à vontade para fazer as críticas, mas eu não vou mudar as minhas convicções e só vou fazer isso sempre com absoluta segurança, gente. Enfim, só para deixar muito claro, porque sempre tem gente aqui que acaba indo até para uma forma mais agressiva de comentários, que eu acho desnecessário, mas respeito de toda forma a todos os que têm uma opinião contrária. Vanderlei pergunta, vamos poder largar aulas e pegar as nossas turmas de ACD? Naquele dia do dia 18, eu entendo que vai poder ser feito o ajuste, sim, para os professores concursados, sim. Com certeza, viu, seu secretário? No dia 18, sim, vai poder proceder o ajuste. Isso. Aqui tem a pergunta, o professor da PEI pode participar de recuperação de janeiro? Entendo que sim, desde que, obviamente, também tenha o estudante, o professor queira, mesmas regras, o objetivo é o mesmo, né? Muita pergunta, viu, gente? A gente está já em 12h48, lembrando que hoje a live é até às 13 horas e já fica marcada terça-feira da semana que vem, ao meio-dia, tá bom, pessoal? Estarei aqui pessoalmente com vocês. Já deixa aí na agenda aqueles que querem, lembrando que este horário aqui nosso não é obrigatório. Vou tentar sempre responder o máximo de perguntas, como a gente tem aprendido a fazer, né? Deixa eu pular um pouquinho algumas perguntas, porque... Vamos lá. Aqui alguém me pergunta, eu perdi aqui, agora o negócio ficou louco aqui, não consigo achar quem foi que fez a pergunta, mas eu li a pergunta. Sala com 45 alunos? Obviamente que não, professor ou professora que fez essa pergunta. Obviamente que nós vamos avaliar a situação de janeiro e obviamente que será estabelecido algum tipo de rodízio, mas não ter atividade presencial não dá mais, gente, não dá mais para a gente não ter. Tem que ter atividade presencial, sim. Aqui, o professor Adelmo pergunta, então a recuperação será presencial? Sim, Adelmo, a recuperação será presencial. De novo, é opcional, lembrando, né, para o professor, para o estudante. Boa tarde, secretário. Nós do grupo de risco, como ficamos? A mesma orientação. O grupo de risco permanecerá com trabalho remoto, a gente está reorganizando aí as tarefas e missões de cada um, e vamos estar apresentando para o início do ano especialmente isso, né? Se você é grupo de risco para a educação presencial, obviamente, só se você desejar ir, né? Tem muita gente de grupo de risco que está em atividades, né? Participando, desde que já deseja. A própria Cristi, grupo de risco aqui, por exemplo, está em atividade presencial conosco aqui na secretaria. A gente já voltou já há alguns meses aqui na secretaria, nas diretorias, né? Sou categoria O, preciso mudar de diretoria de ensino, mas não consigo. Tem alguma resposta? Eu acho que é que não pode mesmo, né? O caso da Elissandra aqui, né, Cristian? No momento da inscrição, secretária, ela pode fazer a inscrição, indicar a diretoria que ela quer, né, ter aula atribuída, e aí ela concorre agora ela vai, quando abrir a atribuição, ela vai fazer a manifestação de interesse em aulas que surgirem naquela diretoria, segue a classificação lá. Se a classificação dela chegar, ela vai ser atendida, não tem qualquer problema. É só ela manifestar esse interesse. Obrigado, Cristi. Professora Sabrina pergunta aqui, pagamento das férias do categoria O. Eu tive férias em outubro e não recebi ainda. Quando será o pagamento? No dia 18 se paga o 13º e no dia 28 se paga 1/3 de férias para quem já gozou, obviamente,
as férias, tá bom, gente? Essas datas já estão confirmadas para todos os servidores, independente da categoria. Isso é importante. Professor Adriele pergunta, secretário, me nota. Gente, até peço desculpas de novo, não consigo responder a todos, estou tentando encontrar perguntas, às vezes aquelas que saem mais e aquelas que são que vão surgindo. Como fica a situação dos alunos que não estão fazendo as atividades na sede em relação aos 5 conceitos? Imagina, eu deixo em branco. Terá como indicar essa recuperação de janeiro na sede? Matérias de nova não tem 5 conceitos. Bom, a matéria de nova, a ideia nunca foi a reprovação, né? Por isso, nesse momento, não vejo ela com esse objetivo. A ideia, sim, é que deixe a nota em branco para eventualmente aparecer a recuperação e, obviamente, o sistema depois vai observar isso. Se tiver alguma orientação mais específica e contrária em relação a isso, ou a COPED, não sei se o Cauê tem alguma informação, se não, só confirme essa informação com o Marcos também. Ok? É isso mesmo, secretário. Maravilha. Professora Vilma Reis pergunta, secretário, algumas turmas sumiram da sede, quando irão resolver? Vilma, a gente tem feito revisão sempre diária, lembrando que a gente está abrindo novas turmas sempre que necessário também aparecer o estudante, a gente abre. Agora, se o estudante não existe, a turma obviamente não fica aberta sem estudante. A gente vai abrindo à medida que faz. Por isso que lá em 18 de janeiro, a primeira atribuição é do professor concursado, porque daqui até 18 de janeiro, a gente espera que abram muitas turmas, porque são estudantes resolvendo. Mas algum caso específico, Vilma, se deu algum bugzinho, eu vou pedir para vocês olharem aí se tem 12h48, Vilma Reis fazendo essa pergunta para entender com ela se tem alguma coisa mais específica, né? A pergunta do Alexandre aqui, secretário, alguma previsão de aumento salarial? Alexandre, hoje nós estamos impedidos legalmente pela lei federal 173, infelizmente não há possibilidade de reajuste nesse momento. Eu estou tentando estudar possibilidade de, já falei isso aqui em outras lives, de fazer uma melhoria pelo Vale Alimentação, mas aí eu preciso separar a educação do Vale Alimentação de todo o Estado. A gente hoje segue a regra de todo o Estado. Eu estou tentando pedir que a Secretaria de Educação tenha uma regra própria de política, porque aí sim a gente possa tentar fazer. Estou tentando entender com a PGE as evoluções como a gente tem anteriores à data da lei que atinge, que é o período emergencial dentro de 2020, as evoluções anteriores, ou seja, portanto, até 2019, todas elas a gente já tem autorização jurídica para acontecer, a gente está só tramitando o processo para que a gente possa realizar. E eu acho que sim, a gente precisa achar uma solução de aumento salarial para a nossa categoria, não só para professores, mas para todos os profissionais, os agentes de organização escolar também, que tem um salário muito ruim e que a gente precisa, sim, encontrar solução para isso, certo? Novo plano de carreira para o magistério. Marcos pergunta aqui. Marcos, esse é um tema que para mim é sempre importante. Eu acho que sim, está na hora. A gente preparou uma proposta, foi quando veio a pandemia, nos impediu de enviar. A gente está discutindo agora como é que a gente faz, esse ajuste, como é que a gente... Porque não dá para esperar, gente, não dá para esperar. Esse tema, para mim, é fundamental que a gente consiga avançar. O professor Paulo, inclusive, coloca aqui, você consegue sobreviver com míseros R$ 2.400 por mês? Paulo, eu concordo com vocês. Assim, de mim, vocês não vão me ouvir dizer que é o melhor salário do mundo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, acho que a gente tem muita coisa a melhorar. Nem tudo depende de mim, mas acreditem, eu estou na briga aqui sobre isso. O professor Max comenta aqui, secretário, reveja a possibilidade do professor categoria F pegar a direção. Temos essa restrição? Eu na verdade, nem sabia, Cristian. Está mudo o microfone, eu acho, Cristian. Ninguém te ouviu nada do nada ainda.
Acho legal, porque a pessoa está transmitindo do celular, daí ela muda o microfone, bota o microfone Não, eu abri o microfone. Ó, eu abri o quando microfone. você vai botar abrir o microfone, você mete o celular na testa. A gente viu tua testa. Eu abri o microfone. Eu não enxergo. Eu abri o microfone. Ó, a gente percebeu, tem essa vedação em decreto. Essa vedação em decreto. Acho que a gente pode trabalhar para revisar. Eu vou estudar mais o caso aqui, professor, para a gente tentar dar uma resposta. Aqui tem algumas pessoas falando que IANSP está precário, inclusive aqui tem um comentário do professor Bruno, falando que o SUS é melhor do que o IANSP atualmente, né? Vamos lá. Ano que vem vai ter bônus? Como será o IDESP sem Saresp? Nós não teremos o IDESP sem Saresp, gente. Não tem como calcular o IDESP sem o Saresp. Nós não teremos, portanto, no ano que vem, deixar muito claro, gente, óbvio, o bônus é pago via IDESP. Nós não temos como fazer a aplicação neste ano, né? Lembrando que a avaliação diagnóstica que a gente está fazendo esse ano, ela pode ser feita na escola, como pode ser feita por outros formatos, inclusive como recolhimento, preferencialmente ser feita na escola, mas pode ser feita inclusive em casa, coisa que o Saresp, por exemplo, não permite, né? Aqui o professor Fernando me pergunta, quantos alunos matriculados por sala? Fernando, vamos dividir duas coisas. Número de matrículas, continua o mesmo procedimento, né? Tentando cada vez mais trazer para a normalização do número limite de alunos que as leis hoje trazem para a gente. Mas na hora de voltar efetivamente, não voltaremos com 40 alunos por sala de aula, 35 alunos, 30 alunos por sala de aula. Certamente vai ter algum tipo de divisão para o distanciamento. Tem uma sugestão aqui, só para anotar, para a gente avaliar a secretaria. A professora Josefa fala que a secretaria, aulas de sala de recursos, deixar de ser bloco de 10 aulas. Só anotar essa sugestão para que a gente possa falar, certo? A gente está chegando aqui no finalzinho, nos últimos minutos. Eu queria agradecer, não vou conseguir responder todas as perguntas, obviamente, aqui, peço desculpas. Tentei ler ao máximo aqui, pessoal do concurso, supervisão, a chamada está prevista para o início do ano. Eu já fiz o pedido aqui de autorização de chamada do concurso de supervisão, do QSE e tudo mais, tá bom? Então, já está pedido pela secretaria para a Secretaria de Orçamento, tá, gente? Beleza? Assim que tiver a resposta deles lá, porque não depende de mim. Mas eu queria só concluir aqui, Bruna está aqui comigo, agradecer muito aí a Renilda que está. Ontem a gente recebeu a notícia de que saiu um reconhecimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamado BID, ele organiza anualmente o reconhecimento a políticas públicas que são disseminadas como boas práticas, né? E esse ano, somente uma política brasileira foi selecionada, são centenas de milhares aí que participam, no âmbito da América do Sul, da América Latina, então tinha propostas de todos os países, e não sei se vocês viram, o Centro de Mídias de São Paulo foi o ganhador da edição deste ano no âmbito de nível estadual, porque eles dividem essa premiação por nível políticas municipais, estaduais e nacionais, né? E a gente reconheceu, o nome da premiação se chama Governarte, e eu queria compartilhar com vocês, porque, na verdade, o Centro de Mídias, gente, foi uma grande construção coletiva. Queria reconhecer muito aqui o trabalho da Renilda e da Bruna e de toda a equipe, do Marcão, de todo mundo que se envolveu, de todos os parceiros que contribuíram para isso. Mas eu queria lembrar como é que foi o início. Em abril, quando a gente lançou, no dia 3 de abril, quando a gente lançou o Centro de Mídias, ele tinha... Obviamente, a gente ainda tem vários problemas aqui dentro, né, gente? Não preciso estar falando, porque vocês são usuários, né? A gente melhorou tanta coisa para poder consolidar isso hoje.
aqui até está dizendo, né, o professor Daniel falando, nossa, o início foi difícil. Então, Daniel, é isso, né? E a gente só conseguiu evoluir porque foi junto com vocês, né? Não sei se vocês lembram, a gente começava fazendo umas pequenas coisas. Eu me lembro muito do primeiro dia que a gente colocou no ar, a gente ia fazer um teste que era para ter 70 pessoas. Entraram 1.500, 2.000 pessoas, a gente achou o máximo. Aquela noite foi assim, nossa, tem chance de dar certo. Foi um monte de professor entrando, que a gente nem esperava e tal. E eu queria compartilhar com vocês, porque depois de todas as lives, tudo que a gente foi fazendo, como a gente foi... Aliás, o centro de mídias foi aprimorado, né? Um monte de problema, de coisa que vocês queriam que botasse dentro, que vocês tirassem. Por exemplo, a primeira reunião sobre gestão do chat que a gente fez quando a gente abriu o primeiro dia, o chat foi uma loucura, como é que controlava. Essa premiação não é da secretaria, do secretário, da Renilda, da Bruna. Isso é uma premiação que é de um reconhecimento de uma política que está sendo construída coletivamente e que tem impactado diretamente em outras políticas. Eu queria dizer assim que para a gente tem sido muito importante todas as construções de políticas. A gente erra, a gente acerta, mas a gente hoje ouve muito mais. Obviamente, temos muita coisa para melhorar. Como eu disse, aceito sempre as críticas e tudo mais, mas eu particularmente tenho a felicidade de compor com vocês nesse momento. Eu queria muito compartilhar com vocês. Amanhã, ao meio-dia e 45, a gente vai estar fazendo, vai estar participando do momento da premiação. Eu não sei nem se vão transmitir aqui no canal Gestão também, para quem quiser assistir. A premiação lá, vocês vão me ver gastando por 3 minutos o meu portunhol. Já peço desculpas às professoras de espanhol e professores de espanhol da rede, né? Vou gastar meu portunhol amanhã, mas queria muito compartilhar com vocês, gente. Esse prêmio a gente não é desta gestão, desta pessoa, é realmente uma construção coletiva. E aí, para encerrar, queria passar a palavra para a Bruna para comentar, porque ela que tem comentado, tem coordenado aí, junto com a Renilda. Eu queria que a Bruna falasse, depois a Renilda, e deixar um abraço a todos os colaboradores, todos os professores, equipes das escolas, equipes do centro de mídias, pessoas que durante toda a pandemia estiveram todos os dias trabalhando para colocar esse projeto em pé. A equipe não parou em nenhum momento, né? Agradecer a cada um deles, em nome aí da Renilda, da Bruna e do Bob, que tem sempre sido uma pessoa que dá muito suporte para a gente, né? O nosso Lombardi, aí o Bob não aparece, mas é sempre fundamental. Em nome dele, agradecer a todos que têm nos ajudado, mas especialmente a vocês, professores. Muito, muito obrigado pelo apoio. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Vamos continuar avançando. Bruninha, a palavra é tua e depois a Renilda para encerrar. É isso, acho que é um reconhecimento de todos nós, né? Muita alegria, a gente celebrou muito aí quando a gente recebeu essa notícia para terminar aí tão diferente. Mas acho que uma mensagem aqui de agradecimento para todas as equipes que aqui no órgão central ou por todo o estado vem trabalhando para fazer o Centro de Mídias acontecer, por cada um de vocês que deixa aqui no chat contribuições, críticas, sugestões que são sempre consideradas, para os nossos estudantes também, né, que tem um papel fundamental. Agora a gente tem os nossos embaixadores do Centro de Mídias, e aí alguém até comentou, o Centro de Mídias não pode acabar na hora que acabar a pandemia. Exatamente, o Centro de Mídias é para continuar e para fazer muita coisa por aí, certo, Renilda? Pois é, né, Bruna? Centro de mídia, eu estou muito emocionada e eu tenho uma trago na minha vida profissional que a gente só consegue sucesso quando a gente trabalha em equipe com equipe. E para a construção do Centro de Mídia, esse sucesso foi isso que aconteceu aqui em São Paulo. A rede reclamou nos momentos certos, mas ajudou, se envolveu, participou, as dirigentes, diretorias, os diretores, os professores, a equipe da secretaria,
E o ponto importante, que alguém colocou aí, que eu acho que é essencial. Gente, o centro de mídia, nós tivemos que colocá-lo de pé em pouco tempo, em razão, inclusive, da situação de pandemia. Mas a política do centro de mídia é para ajudar a rede, independente da pandemia. Então, nós podemos construir muito mais, mas muito mais mesmo. Podemos ser uma excelência e referencial, e isso depende muito da rede. Então, vamos incorporar, trazer isso, internalizar e trazer isso para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta de grande contribuição para os professores que já são tão criativos, que têm uma perspectiva aí, tem um cuidado com os nossos estudantes, e nesse momento a gente precisa levar esperança para os nossos estudantes. E quando voltarmos dessa pandemia, nós precisamos de levar coisas diferentes para eles, e o Centro de Mídia pode oferecer isso. Então, muito, 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 muito obrigada pela parceria, e eu estou muito feliz, mas não só pela premiação, mas pelo que a gente conseguiu construir em pouco tempo e com a participação de todos. Um grande abraço. Bom, gente, a gente vai chegando aqui ao fim, vou ler aqui só umas últimas mensagens, né? Tem professores falando aqui do interesse de participar do programa de recuperação, a gente vai ter lá no site, cada professor vai poder dizer se quer ou se não quer. Professor Marcos José aqui fala que a gente vive no mundo de Nárnia, e bota kkkk. Obrigado aí pela crítica, professor Marcos José. Aliás, né, tem pessoas aqui perguntando sobre carga reduzida, é sempre tanto assunto, né? Eu agradeço, peço desculpas aí por não conseguir ler todas, tentei ler perguntas e críticas. Muito, muito obrigado. Terça-feira, eu pessoalmente estou de volta, a equipe durante a semana vai estar conversando com vocês sobre outras coisas, vão acompanhando aí a agenda do CMSP, eu vou realmente precisar me desconectar agora, a agenda que segue aqui, muito obrigado, beijo para vocês, um bom almoço aí para quem não almoçou, uma boa tarde para todos nós, e continuamos conectados cada vez mais, gente, brigadão, viu? Tchau, tchau.